Bem, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 17 de março de 2023. Nesta sexta-feira, de março, para mais um estudo desta obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Nós estamos estudando o capítulo 14, que trata do modo de ação do obsessor. Mas antes de iniciar, vamos fazer a nossa prece. Carmen, por favor, faz a nossa prece. Aquele livro ali, rapidinho. Então, estamos aqui novamente, com a graça do Pai, para mais um estudo, para dar continuidade às nossas reflexões, o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Só temos a agradecer à espiritualidade amiga e pedimos que ela fique conosco, que ela nos ajude no entendimento dessas lições, e que sejamos sempre abençoados e que tenhamos sempre essa vontade de conhecer, vontade de aprender cada vez mais. Que Jesus abençoe o nosso estudo dessa tarde de hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Talvez durante o estudo eu dar uma paradinha, porque parece que vai vir uma moça aí, então eu vou dar uma paradinha para atender a ela e vocês já estão sabendo. E se escutar um barulho muito grande é porque talvez seja a chuva caindo. Mas vamos lá. Eu vou começar e eu queria que vocês subissem dois parágrafos, tá? Para a gente poder iniciar o trabalho. Eu vou ter que... Espera um instantinho, que eu vou ter que fazer uma coisinha aqui. Só um instantinho, gente. Espera aí. Deixa eu ver a página aqui que eu estou. Um minutinho, gente. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. A moça chegou, só um minutinho. Pode entrar, senta aí. Pode sentar aqui, ó. Eu já vou te atender. Deixa eu só colocar aqui uma questão. Você pode sim. Não, seu celular aqui, ó. Apoia ele aí. Isso. Isso já está acontecendo, entendeu? Então, já tem um monte de gente aqui que você vai conhecer. Deixa eu ver seu celular aqui. Você conseguiu acessar a reunião? Não. Então, vai lá, bota aqui no link que eu te mandei. Isso, é no mesmo link. No mesmo link. Nós temos uma companheira nova aqui. Nós estamos com a turma. A equipe aqui já está, e você vai conhecer esse pessoal que está aqui. Eu vou botar no silêncio aqui. Você só depois que você coloca do silêncio. Aguardem um minutinho, gente. Aí você clicou no link. Okay. Isso, aí você já está. Você clica nesse microfonezinho. Isso, pequenininho aí embaixo. Isso. Agora clica na mensagem grande. Nessa mensagem aí. Isso, clica nela. Pronto. Liga a tua câmera. Não desligou, não. Tá aqui. Você tem que clicar. Clica. Tá, cliquei. Dá o toquezinho nele. Beto, pega ali aquele fone de ouvido. Tem um fone de ouvido que a gente tem que colocar para tirar a microfonia. Ele vai te dar, emprestar aí. Pega aí, Beto. Isso. Porque se você tiver isso aí, quando você vier, você traz. Coloca aí no... Dá para ela, que ela vai colocar. Isso. Aí tira o som. Tá vendo? Agora você... Gente, essa é a Luciana Coelho, nova participante do nosso grupo. Esse povo que está aí, ó. Verinha Eckert, liga aí a câmera... Para o pessoal... Seja bem-vinda, Luciana. Tem aí a Carmen, o Alberto. A Carmen e o Alberto estão no Rio de Janeiro. A Ana Constantino, que só está aparecendo na cortina dela. Ela está em São Paulo. Onde é mesmo, Ana, que você mora em São Paulo?
É São José dos São Campos? José dos Campos. São José dos Campos, a Luciana aqui de Petrópolis, a Denise também é de Petrópolis, mas está em casa. Olá, bem-vinda. José Marcos e Vera Travassos. Olha só, a minha câmera está com defeito. Quando eu ligo, ela vai mostrar o sofá em frente a mim. Dá uma olhada, ela não me mostra, ela mostra o sofá. Aí, ele está com defeito meu telefone, tá? Então, vou ficar sem câmera. É do Rio e a Verinha de lá do Sul. Vera, qual a tua cidade aí no Sul? Ela saiu um pouquinho. Mas eu acho que não sei se é Porto Alegre. Eu sei que é num lugar que tá quente pra caramba. Não fala nada, não. É que eu estou enrolada ainda com esse negócio aqui. Eu estou em Gravataí, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então, esse grupo aí misturado. E a Luciana é aqui de Petrópolis, vizinha da nossa casa espírita, tá? Então, nós vamos começar a leitura. Eu marquei aí, ó, via de regra. Está marcadinho aí onde nós vamos começar a leitura, tá bom? Então, diz assim, via de regra, eu estou repetindo esse parágrafo que estudei semana passada. Os obsessores são aqueles que nos perturbam, chefiam outros obsessores. É igual aqui, né? Às vezes você tem um grupo de desordeiros, vamos usar o termo assim, mas de pessoas voltadas para o crime, tem aqueles que são comandados e os que comandam. Tem o chefe e tem o resto do mundo. É a mesma coisa em relação aos espíritos que nos trazem dificuldades. São aqueles espíritos levianos, pessoas que desencarnaram e que estão obsediando, o nome que a gente dá, né? Perseguindo as outras pessoas. Então, via de regra, esses obsessores chefiam outros. Então, tem o chefe e tem aqueles que são mandados, né? Que tanto podem ser seus cúmplices por vontade própria, eu gosto dele, ele faz isso, faz aquilo, mas a gente gosta um do outro, tem afinidade. Como também tem aqueles que são como escravos, dominados por processos análogos, semelhantes aos usados por obsediados encarnados. Então, tem aquele que participa, entre aspas, do bando, porque tem afinidade com o chefe, e tem aquele que vive subjugado pelo outro. O chefe manda dele. E é tipo assim, como a gente conhece por aqui. Você entrou para o bando, não entrou? Entrou. Não sai nunca mais. A gente não vê essas quadrilhas só assim? O cara quer sair do bando. Aí não deixam sair. Então, se ele insiste em sair, matam ele. Então, é como se ele fosse um escravo. Ele entrou para aquele grupo, mas é aquela coisa, entrou e não tem volta. A não ser se o cara fugir para morar em outro estado bem distante. Mas é aquela coisa, né? Então, os obsessores, que são esses perseguidores desencarnados, esses espíritos que desencarnaram com muita dificuldade, espíritos maus, até vi mesmo hoje, um vídeo que mandaram do TikTok, do Haroldo Dutra, onde ele fala sobre maus, né? Que há espíritas bons e há espíritas maus. Então, há muitas pessoas que eram mais quando estavam vivas, morreram, continuam mal. O espírito, ele não vira santo. Ele continua mal e continua perseguindo, continua fazendo maldade, e por afinidade ele se junta com outros para perturbar quem ele desejar perturbar. Então, ele diz aqui, esses espíritos são empregados para garantir o cerco e intensificar a perturbação, não só da vítima, como dos componentes do seu círculo familiar. É tudo muito parecido conosco aqui na Terra. De repente, nós temos aqui na Terra um bando de malfeitores, eles têm um inimigo. Então, eles mandam alguns que eles chamam de soldados, né? E vigiar a casa daquele sujeito, para ver onde o sujeito vai, onde ele trabalha. Mas nessa história ele não vigia só o sujeito, ele vigia toda a família. Toda a família. Né? Às vezes os filhos, a esposa, todo mundo da casa fica sob vigilância dessa quadrilha. E muitas vezes, o que eles fazem? Para se vingar da pessoa, eles matam até alguém da família, né? Então, isso é muito parecido
Os desencarnados, aqueles que já morreram, eles agem de forma muito parecida conosco. Muito parecida conosco, né? Então, eles colocam um espírito que eles consideram, entre aspas, como um soldado, né? Um comandado deles, para acompanhar os passos, vigiar os movimentos desses a quem eles querem mal. E muitas vezes esses espíritos que são colocados para vigiar as pessoas, eles também proporcionam problemas para as pessoas, né? Prejudicam as pessoas. De alguma forma, eles fazem mal às pessoas. Que coisa? O quê? É assim mesmo, bota ali. Ela bota ali, bota aí dela. Dá para ela. Ela está vendo. É assim mesmo. É assim mesmo. Então, eles prejudicam as pessoas, esses que estão colocados ali. Porque a ideia deles qual é? Fazer o maior número de mal, quantidade de mal possível. Então, se eles puderem prejudicar a pessoa no trabalho delas, eles vão prejudicar. Se eles puderem prejudicar a pessoa no relacionamento familiar, eles vão prejudicar. Eles vão buscar fazer de tudo. Se eles puderem prejudicar a saúde da pessoa, eles vão prejudicar. Eles vão tentar de tudo para criar, como ele diz aqui, ó, vigiam-lhe os movimentos, têm a incumbência de ocasionar-lhes problemas, mal-estar, confusões, o que conseguirão, desde que a criatura visada, quer dizer, a criatura que eles estão perseguindo, não se defenda com a luz da prece. Porque, às vezes, a pessoa ela está passando por uma dificuldade muito grande. Mas é aquela pessoa que não acredita em Deus, é aquela pessoa que não busca fazer uma oração, não busca, não importa a religião, se ela é católica, se ela é espírita, se ela é evangélica, mas ela não se aproxima de nenhuma religião. Então, ela não busca uma proteção espiritual. Se ela é católica, que ela vá à missa, que ela faça suas orações lá, que ela siga aqueles rituais lá da igreja dela, procure um padre, converse com o padre, procure aconselhamento. Se ela é evangélica, vá lá no culto da igreja dela, né? Faz as orações, conversa com o pastor, pede orientação, pede que os evangélicos fazem muito isso, para que um grupo vá à casa dela fazer oração em casa. Tudo isso. O católico também tem isso, nós também temos isso, né? Que ela venha, vamos lá, pessoal da igreja, lá fazer um culto na minha casa, vamos ler a Bíblia, vamos rezar, pedir proteção para a nossa casa, para a nossa família. Se é espírita, também o culto do Evangelho no lar é importante. O que é o culto do Evangelho no lar? Eu acho que todos sabem, né? É quando você escolhe um dia da semana, naquela mesma hora, por exemplo, eu escolhi quarta-feira, toda quarta-feira às 7 horas da noite. Eu vou sentar na minha mesa ou na minha cama lá no meu quarto. Se eu estiver sozinho, eu faço sozinho. Se tiver mais alguém da família, eu chamo para fazer. Eu posso abrir qualquer livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou eu posso abrir a Bíblia, tá? E leio, faço uma prece, peço a proteção do plano espiritual, a proteção de Deus para minha casa, para minha família, para mim mesmo. Leio um pedaço ali da Bíblia ou do livro que eu escolhi, faço uma interpretação de texto daquele livro, né, daquele trecho, o que aquele texto está querendo dizer para mim. Depois, eu faço uma prece de agradecimento, peço novamente ao Senhor proteção, ajuda. Se eu fizer isso toda semana, quer dizer, eu escolho um dia na semana, e à mesma hora, isso já vai ajudar a proteção da minha casa, a minha proteção. Mas tem gente que está passando muita dificuldade e não está nem aí para a hora do Brasil. Não sabe, não procura prece. Jesus me falou, pede e a porta se abrirá. Procura e acharás. Então, a gente tem que pedir ajuda. Jesus falou, pede ajuda a Deus, faz a oração, que a ajuda vem. Mas as pessoas só reclamam,
minha vida está mal, eu estou com dificuldade, mas não buscam a prece, entendeu? Então, o que ele diz aqui, ó, esses espíritos obsessores permanecem do lado daqueles a quem eles querem destruir, tá? Para ocasionar problemas para eles, mal-estar, confusão, o que eles conseguirão, desde que a criatura visada, a criatura que está sendo perseguida, não se defenda com a luz da prece e o reforço de uma vida edificante. Mudança de atitude, né? Porque a gente também tem que mudar de atitude. Às vezes a gente é uma pessoa muito agressiva, às vezes a gente é uma pessoa que tem uma vida que não é muito adequada, às vezes a gente é uma pessoa, é um grupo que tem muitos vícios, e quando eu falo dos vícios, eu não estou falando só do vício da bebida, do cigarro, não. Estou falando do vício do egoísmo, do vício do orgulho, da vaidade, o vício da fofoca. Já falei sobre isso, é uma maledicência, não é? Tem gente que não se segura, está sempre pronta para meter o malho na vida dos outros, não é? Isso é um vício também. Quando alguém fala da vida dela, só falta ter o troço. Oh, meu Deus, ele falava de mim. Mas não aguenta. Está sempre metendo malho na vida dos outros. Sempre metendo malho na vida dos outros. Isso é um vício. E isso não é bom. Dá até morte, né? Fofoca dá até morte. Então, ele diz aqui. Então, a pessoa tem que buscar se defender através da prece, de uma vida, procurar ter uma vida boa, edificante, equilibrada, e o desejo constante do bem, procurando ajudar ao outro, mas não é aquele ajudar assim, ó, estou te ajudando, tá? Mas não esquece, estou te ajudando. Daqui a pouco, quando eu precisar, você não esquece. Vem me ajudar também. Não é aquele dar querendo receber de volta. É a prática da caridade, o auxiliar o próximo. Aí aqui a Sueli, que é a autora desse livro, ela continua dizendo assim, nos casos mais graves de obsessão, elas utilizam os ovoides. Aí a gente vai explicar direitinho o que são esses ovoides. Para vampirização. Porque esse processo de obsessão, de perseguição, recebe esse nome de vampirização. Por quê? Porque a gente não conhece a lenda do vampiro? O que o vampiro fazia? Sugava, né, o sangue e as energias do outro. Então, quando você tem um obsessor, é que ele está fazendo isso com você. Ele está sugando as suas energias. Né? Aí pode levar até a morte da pessoa. Então, eles usam esses espíritos, que eles chamam de ovoides, para vampirização, o que resulta numa questão bastante dolorosa e complexa de ser solucionada. Aí eu trouxe aqui um livro chamado, do André Luiz, Libertação, que vocês conhecem, né? Do livro Libertação, no capítulo 6, tá? Capítulo 6. Eu vou ler um pedacinho do parágrafo 31. Quem quiser anotar para depois procurar, coloca assim, livro Libertação de André Luiz, capítulo 6, parágrafo 31. Ele vai falar sobre esse ovoide. Como é que um espírito que está desencarnado, já, em total desequilíbrio, como é que ele chega a essa posição de ovoide? Pelo nome, você já vai deduzindo mais ou menos o que seja. Ovoide, forma ovalada. Então, ele vai dizer aqui, André Luiz dizendo assim, no livro Libertação, ante o intervalo espontâneo, reparei, eles estão fazendo um trabalho junto a uma pessoa que está muito doente, está sofrendo um processo de obsessão grave. Então, ele diz assim, ante o intervalo espontâneo, reparei não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas e escuras. Então, eles foram até a casa de uma pessoa que está acamada, processo de obsessão gravíssimo, gravíssimo. E ele percebeu que aquela pessoa que está ali deitada na cama, ele percebeu, o André Luiz está desencarnado, né?
e a pessoa está encarnada, está viva, mas está doente na casa dela, que perto dessa pessoa, na cama, tinha certas entidades, podemos dizer assim, também desencarnadas, né? Que pareciam, tinham umas formas que ele não sabia definir direito. Elas pareciam obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que o crânio humano. Então, ele, espírito, viu ao lado daquelas pessoas como se fosse uma bola, né, o tipo de futebol, e, logicamente, aquilo era um espírito, né? Ninguém via, mas só ele, né? Elas tinham a forma de um crânio, colocadas ao lado da pessoa que está na cama, doente. Aí ele diz assim, variavam profusamente nas particularidades. Eles eram em formas de crânio, mas eram um pouco diferentes um do outro, né? Aí ele diz assim, algumas denunciavam o movimento próprio, algumas tinham um certo movimento, pareciam, né, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Então, elas pareciam que estavam ligadas à atmosfera que envolvia aquelas pessoas que estavam ali. Aí ele diz assim, fixei demoradamente o quadro, com perquisição do laboratorista diante de formas desconhecidas. Ele começou a olhar aquilo, ele nunca tinha visto aquilo. Ele olhou aquela pessoa deitada na cama e percebeu que ao lado dela tinham aquelas formas, pareciam crânios, flutuando ao lado dela. Uma das formas sentia movimento, a outra não. Então ele ficou estranho, que negócio é esse? Quem estava na casa, ao lado do doente, se eu não me engano, o doente era uma mulher, não tenho certeza, o marido que estava... Ninguém via, que aquilo veio do plano espiritual. Então, ninguém via, agora ele via. Aí ele diz assim, grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportavam essas esferas vivas como que montadas as irradiações que lhe eram próprias. Então, havia dentro daquela casa vários espíritos trazendo a perturbação para aquele doente. E eram esses espíritos que faziam parte do bando que queria atormentar aquela pessoa, que estavam levando aquelas criaturas para colocá-las ali perto do doente. Ele disse assim, nunca havia observado antes tal fenômeno. Em nossa colônia de residência, aí o André Luiz está falando do Nosso Lar, eu não sei se você conhece o livro Nosso Lar, ele está falando do Nosso Lar, que era a colônia onde ele morava. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo em se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era assim normal. Então é a primeira vez que ele vê esse tipo de coisa. E quando em serviço ao lado de almas em desequilíbrio, na esfera da crosta terrestre, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quanto me for até ali permitido observar. Então, até então, era a primeira vez que ele via esse tipo de coisa. Inquieto, aí ele ficou nervoso, ele era muito curioso, né? Recorria ao instrutor, aí ele pediu ajuda ao orientador dele, que é o Gúbio, para tentar explicar o que era aquilo que ele estava vendo, né? André, respondeu o instrutor, circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar de certo numa segunda morte? Aí ele fala, eu sei que você é novo nessa história, mas você já ouviu falar na expressão segunda morte? Aí, né, o André Luiz vai dizer, sim, tem acompanhado vários amigos a tarefa reencarnacionistas, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam o corpo de carne. Então, ele está falando aqui, eu tenho acompanhado alguns companheiros
que estão aqui no plano espiritual, mas que estão se preparando para reencarnar. Então, ele tem acompanhado todo o processo de reencarnação, que é a volta da pessoa, né, ao planeta Terra. Aí, de outras vezes, ele diz assim, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam, quer dizer, voltam ao corpo de carne. De outras vezes, raras, aliás, tive notícias de amigo que perderam o veículo perispiritual. A gente já vai ver isso, né? Que perderam, conquistando planos mais altos. Quer dizer, ele está falando o quê? Que quando o espírito vai reencarnar num mundo superior, num mundo mais elevado, aquele corpo espiritual que faz parte do perispírito, de onde ele está, ele não pode levar. Não é mesmo? Já estudamos isso? Ele vai reencarnar num mundo melhor, mais evoluído, então ele vai ter que formar o perispírito dele dos elementos daquele novo mundo. Então, por isso que ele falou aqui, eu tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, perderam aquelas camadas do perispírito que ele está ali, em nosso lar, porque ele não pode levar essa parte do perispírito para um outro mundo, porque lá é um planeta diferente. Então, ele vai ter que formar o quê? Um novo corpo espiritual adequado ao novo mundo. Aí, depois aqui, conquistando o plano mais alto. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos da vida superior, não me foi possível seguir de perto. Aí, vê o que ele está falando? Esses amigos meus que foram para planos superiores, eu não pude ir acompanhá-los. Eu não pude observar como é que é a vida deles nesse planeta novo que eles estão. Por que ele não pôde ir? Porque ele não está ainda elevado como esses companheiros dele. Então, ele não pode ir visitar esses amigos dele e reencarnaram em planetas mais elevados, porque o perispírito dele não é adequado a esses mundos mais elevados, né? Então, ele mostra bem aqui, a esses missionários distinguidos por elevados títulos da vida superior, são espíritos mais elevados, não me foi possível seguir de perto. Ele só ficou assim, recebendo notícias. De vez em quando eles mandavam notícia para ele, mas ele não pode ir até lá, porque eles estão no mundo superior. E nós já falamos aqui, quem é espírito imperfeito, como nós somos, nós só podemos ir a esses lugares numa visitinha muito rápida. Né? Muito rápida, porque é muito mais evoluído. E nós não estamos ainda preparados para isso. Agora, eu posso ir para o mundo inferior? Posso. Eu posso perder. Vamos dizer assim, a gente pode cair de nível social. Não tem pessoas que hoje moram em mansões e amanhã perdem tudo e vão morar num barraquinho na comunidade? A gente cansou de fazer isso. A gente já cansou de fazer isso, né? Então, agora nós, como não somos espíritos evoluídos, nós não podemos viver em mundos evoluídos, né? Aí ele diz aqui, sabes assim, aí o Gúbio sorriu e considerou, sabes assim que o vaso perispírito, quer dizer, o nosso perispírito, é também transformável e perecível, justamente aquele corpo espiritual, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Aí ele diz, sim, acrescentei, reticencioso em minha sede de saber. Por isso que o pessoal fala de segunda morte. Você perde essas camadas mais grosseiras do teu perispírito. Aí eu vou pular aqui, no livro Libertação, para o parágrafo 42. Lá no meio do parágrafo 42, vocês podem ler o parágrafo todo, ele diz assim, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem um dia
a forma perispiritual. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes, que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Grande número nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos imantam-se aos que se lhes associaram nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele, quer dizer, se o discípulo de Jesus está ligado a Jesus, através de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Então, aquelas pessoas que são boas, que estão procurando se melhorar, seguir os ensinos de Jesus, essas pessoas se reúnem por afinidade ao amor, por afinidade ao bem. Da mesmo modo, os que são maus. Os que são maus se reúnem também, né? Por afinidade também, né? E ficam unidos. E essa união, muitas vezes, é durante muito tempo. E eles ficam unidos sob a orientação de uma inteligência superior a deles, em maldade, que tem o líder, né? O cabeça, que comanda aquilo tudo. E comanda com mão de ferro, que se ele não comandar com mão de ferro, logo ele perde a vaga. E toma um golpe do outro para tomar o lugar dele. Não é assim dentro de uma quadrilha. Tem o chefão e tem os comandados, subalternos. Se o chefão pestanejar, o que acontece? O outro vai, pula no pescoço dele e toma o lugar dele. A gente cansa de ver isso. Então, ele tem que comandar aquele grupo com mão de ferro. Aí ele vai dizer aqui, enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar as faculdades de expressão, né? Purificá-las nas correntes iluminativas do bem. Quando ele diz aperfeiçoar as faculdades de expressão, a gente aperfeiçoar a nossa palavra também, sabe? Porque, às vezes, a gente usa uma linguagem também muito chula. Então, a gente tem que educar também a nossa palavra, sabe? Às vezes, a gente se deixa levar muito por certas expressões dentro de casa, né? No relacionamento com as pessoas, né? A pessoa gosta de usar o vocabulário, algumas palavras muito depreciativas. Então, a gente tem que buscar melhorar tudo isso. Porque quando alguém usa essas palavras de baixo calão, palavrões, usa muito, 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 isso está vindo de onde? Está vindo da nossa mente. Quer dizer, a nossa mente está contaminada de certa forma, né? Porque tem pessoas que, de uma frase com 10 palavras, ela fala 8 palavrões. Isso vem da mente, quer dizer, a mente daquela pessoa é uma mente, podemos dizer, suja. Então, a pessoa também tem que melhorar a sua mente, as suas formas de expressão. Os gestos também. Porque a gente não fala palavrão só com a boca. A gente também fala com gesto, não faz? Você faz com gestos também. E os gestos também são uma forma de expressão. Então, purificá-la nas correntes iluminativas do bem, engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso na expressão do apóstolo Paulo, estruturando em matéria sublimada e divina. Então, quando você começa a fazer toda uma transformação do seu modo de pensar, do seu modo de falar, dos seus gestos, da sua forma até de se vestir, porque também, né, às vezes, você percebe certas coisas,
né? Da sua forma de agir perante o público também. Isso você precisa, às vezes, corrigir. Porque, às vezes, uma pessoa andando pela rua, ela não precisa falar nada, ela não precisa fazer gesto nenhum. Só pela forma da pessoa estar trajada, da pessoa vir se movimentando, ou de repente ela até falando com alguém, hoje em dia no celular, né? Às vezes você está na esquina, o outro está na outra esquina. Você está escutando o que ele vai falando no celular. E ele fala no celular, parece que ele está sozinho na rua. Não é assim. Você fica, meu Deus, dentro do ônibus, então. E fala palavrão, e sem se preocupar, que fica em volta, sabe? Então, é tudo um conjunto de coisas que a gente tem que ir aos poucos corrigindo. Então, não é só o nosso pensamento, é todo um conjunto que a gente tem que ir corrigindo. Ter descrição, ter educação, às vezes trata as pessoas com maior grosseria, entra num lugar, não sabe pedir licença, não sabe dar um bom dia, uma boa noite, agride as pessoas, empurra, tem um preconceito terrível. Então, tudo isso concorre para que esses que não simpatizam conosco venham nos buscar, nos atormentar. E aqui, eu vou seguir mais à frente um pouquinho, no parágrafo 53, André Luiz diz assim, entendia por experiência própria o valor da vida corporal na crosta planetária. Ele agora estava entendendo, ele entendia, por experiência própria que ele viveu, porque ele foi um médico aqui, né? Se encarnou numa situação complicada, qual era o valor da vida corporal na crosta planetária, aqui no planeta Terra. Contudo, ali, agora, naquele lugar que ele estava, diante daqueles esteroides vivos, que ele chegou à conclusão que eram espíritos. Eram espíritos que tão desequilibrados por um comportamento inadequado e que eles viveram tanto tempo nesse comportamento inadequado que eles acabaram como que se apagando, sabe? Acabaram quase como anulados, submetidos a esses outros espíritos. É como se a vida deles fosse se apagando, e eles se tornaram praticamente escravos. E eles se deformaram de tal forma, uma deformação perispiritual, que eles acabaram naquela forma, sabe? Numa anulação total, quase total, das suas energias. Então, eles aqui. Contudo, ali, diante dos esteroides vivos, e ele diz assim, ó, tristes mentes humanas sem apetrechos de manifestação, meu respeito ao veículo de carne, ao corpo físico, cresceu de um modo espantoso. Alcancei, então, com mais propriedade, o sublime conteúdo das palavras do Cristo. Que palavras são essas? Andai enquanto tendes luz. Jesus disse isso para a gente. Andais enquanto tendes luz. Por quê? Porque se nós estamos aqui, e ele não disse, deixai brilhar a vossa luz? Nós estamos aqui, estamos vivos, encarnados, né, com saúde. Então, ele disse, aproveita que você está aí ativo e procura melhorar cada vez mais. Porque se você não fizer por onde melhorar, se você se deixar dominar pelo mal, a tua luz, essa energia que a gente tem, ela pode ser apagada, quase como apagada. E você se torna isso aí, um pária. Quase como um parasita. Entendeu? E seres que a gente sabe que isso é temporário, eles não vão ficar eternamente assim, mas podem ficar assim 500 anos, 1000 anos,
Até que um dia, depois de... Porque eles estão nessa situação, mas eles sofrem. Depois de tanto sofrimento, a criatura comece novamente a despertar. E aí vem ajuda. E aí eles retornam à posição que eles tinham ontem, como nós. Mas essa situação aqui pode durar muito tempo mesmo. É igual aquele sujeito que entrou, como eu falei no início, uma gangue, e ele está ali, recebendo ordem. Faz isso, eu faço. Faz aquilo, eu faço. Vai lá e mata aquele, eu faço. Sabe? Como um boneco sendo comandado. Pode ficar ali 5 anos, 10 anos, 15 anos, até que um dia ele percebe e diz assim, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais isso para mim. E aí, quando ele diz, eu não quero mais isso para mim, ele está pedindo o quê? Ajuda. Aí ele vai procurar ajuda. Vai ser fácil sair? Não, não vai ser fácil. Porque se fosse fácil sair, ele amanhã estava de volta. A saída... a gente pode ver pela nossa vida, né? Quando a gente entra numa confusão muito grande, confusão essa que a gente acabou procurando, não é fácil sair. A gente, sua para sair, né? Aí depois que a gente consegue se libertar daquela confusão, o que ele diz? Nunca mais eu me meto noutra. Por quê? Porque foi difícil sair. Se for fácil, amanhã você está de novo. Sair eu tiro de letra, mas se doer, se for difícil para você sair, toda vez que aquela situação se apresentar de novo, você vai olhar e dizer, não caio noutra, que eu sei o que eu sofri para me livrar daquilo. É o ensinamento. Então, o voltar ao normal vai levar tempo. Vai levar tempo. É o ensinamento. E no livro Evolução em 2 Mundos, que é esse aqui, no livro Evolução em 2 Mundos, também do André Luiz, deixa eu pegar aqui o Evolução em 2 Mundos, no capítulo 12, capítulo 12 e capítulo 15. Não precisa abrir, não é muita coisa. No capítulo 12, André Luiz diz assim, também é um trabalho que ele está fazendo. Aí ele diz assim, sentindo-se, o item 4, monodeísmo e reencarnação. Aí ele diz assim, sentindo-se, 5º parágrafo, sentindo-se em clima adverso ao seu modo de ser, o homem primitivo, desenfaixado do envoltório físico, quer dizer, o homem primitivo desencarnado, recusa seu movimento na esfera extrafísica, submergindo-se lentamente na atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual, por monodeísmo auto-hipnotizante. Então, esses espíritos ovoides, eles estão hipnotizados no monoideísmo. O que é o monodeísmo? É a mania de ideia fixa. Sabe quando você tem uma ideia fixa em uma coisa? Eu quero aquilo. Eu vou passar minha vida toda atrás daquilo. Então, você não vê mais nada à sua volta. Por exemplo, o desejo de vingança. Eu quero me vingar de fulano. Então, você fixa a tua mente naquela vingança. E você não vê mais nada à sua volta. A família, os amigos, chamam você. Fulano, para com isso. Não, eu vou destruir aquela casa. Com isso, o que acontece? As pessoas que gostam de você, elas se afastam. Elas se afastam. Porque você fica ali, entendeu? Isso chama-se monoideia. É mania de ideia única. Você, às vezes, abandona até o seu trabalho. Você deixa de crescer, de evoluir, porque você fica fixado naquilo. É como se você tivesse sido hipnotizado para não ver mais nada à sua volta. Tem pessoas que entram num processo desse, o casamento se desfaz, porque o marido ou a mulher não aguenta aquela pessoa. Os filhos não aguentam, vão embora. Quando a pessoa um dia volta a si, ela percebe que ela ficou sozinha, que ninguém vai aguentar aquela pessoa.
sempre batendo naquela mesma tecla, entendeu? Então, ele diz, essas pessoas que ficam desse jeito são pessoas assim, que às vezes só queriam fazer o mal, fazer o mal, fazer o mal, fazer. Ela só fixou naquilo. Então, é como se ela tivesse sido, ela se hipnotizou. Tanto que ele diz aqui, ó, na atrofia das células que enriquecem o corpo espiritual, por monoteísmo auto-hipnotizante. Quando você pega uma ideia única, eu quero aquilo, e você fixa a tua vida inteira naquilo, é como se você estivesse se auto-hipnotizando. A tua mente se cristaliza naquilo. Você não vê mais nada. As pessoas falam com você, fulano, olha o que você está fazendo com a tua vida. Você não percebe. Você não percebe. Isso acontece muito em relacionamentos de casais. Todo mundo já viu que aquele casamento não dá certo. Todo mundo já viu que aquele namoro, aquele noivado, aquele relacionamento entre os dois não dá certo. Até o teu parceiro ou a tua parceira não quer mais. Mas você diz, não, mas eu quero. Eu quero ela para mim, eu quero ele para mim, eu não admito que ele vai embora. E o que muitas vezes fazem? Não chegou a ponto de matar o outro? Não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Isso é uma boa ideia. Todo mundo da família diz, fulana, larga, esquece esse cara. Ou fulano, esquece essa mulher. Isso vai destruir a tua vida. Mas a pessoa escuta? Não. Porque ela está fixada naquela ideia. É como se ela tivesse se auto-hipnotizado. E ali, muitas vezes, ela vai até a destruição. Ela destrói o outro, que às vezes o mata, e vai para a cadeia. Ela se destruiu. Oi? Não, doente, eu digo que ela já está doente quando ela mantém essa fixação. A gente está vendo isso aí todo dia na televisão. Os feminicídios. Mas também tem mulher que mata homem por causa disso, né? O ciúme exacerbado. Tem que ser meu, é meu, é meu. Não admito. Não admito. A pessoa diz isso como se fosse dono do outro. É como se a pessoa se auto-hipnotizasse. Aí ele diz aqui, essa situação provocada pelo pensamento fixo depressivo, que lhe define um anseio de retorno, aqui no caso é o abrigo fisiológico. Nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado, quando o indivíduo desse morre, né, esse que viveu assim, quando ele morre, muitas vezes, o seu perispírito, você sabe o que é o perispírito? Né? O seu perispírito acaba sofrendo uma transformação. Porque ele ficou tão fixado em alguma coisa que ele acabou contaminando as energias do seu perispírito. E esse perispírito pode se transubstanciar, se transformar num corpo ovoide. O que ocorre, diz André Luiz, aliás, há inúmeros desencarnados outros em situação de desequilíbrio, cabendo-nos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade. Então, ele perdeu todo o seu corpo espiritual, aquelas camadas do perispírito, e ficou só o quê? Na forma do corpo mental, que já falamos aqui, e que é uma forma ovalada. Só que de uma forma ruim, que seu corpo mental, que envolve a nossa mente, está todo desequilibrado. Todo desequilibrado. Aí ele diz aqui, expressa, mostra, né, representa o corpo mental da individualidade, quer dizer, do espírito, a encerrar consigo, conforme os princípios, aí ele vai falar, ontogenéticos da criação divina.
todos os órgãos virtuais de exteriorização da alma nos círculos terrestres e espirituais. Assim como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje a ave poderosa de amanhã. Então, quando você vê uma galinha botar um ovo, né, a gente sabe, quando esse ovo já está gerando, que ali dentro daquele ovo tem um ser, que vai ser um pintinho no futuro. Mas quando você olha, você só olha o ovo, você só vê o ovo. Mas sabe que ali dentro tem uma vida. É a mesma coisa. Esses espíritos ficam numa situação tal que parece, quando você olha, aquela forma ovoide. Mas você, quando você não tem o conhecimento, você não imagina que ali dentro tem uma vida. Tem uma vida. Quase como que, podemos dizer, hibernando. Né? Hibernando. Fechada em si mesmo. Numa auto-hipnose. E ela não consegue se libertar. Porque, às vezes a gente entra em certas situações da vida da gente e se complicam de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, que tem hora que você diz assim, meu Deus, eu não sei como é que eu vou sair dessa. Nunca aconteceu com vocês? Você diz assim, gente, você se perde dentro daquela situação. Você diz, como é que eu vou sair dessa situação, meu Deus? Você não, como diz o ditado popular, você não consegue ver a luz do fim do túnel. E é esse momento perigoso nas nossas vidas. Porque muitas pessoas que às vezes se envolvem em situações muito complicadas, quando elas chegam num momento desse, e elas não conseguem ver, como eu disse, a luz no fim do túnel, uma saída, o que muitas vezes elas fazem? Elas se matam. Elas se matam. Elas se matam. E muitas vezes, nesse momento, a pessoa não consegue lembrar de fazer uma prece. Tem um ditado, foi uma vez uma mensagem de um amigo espiritual que dizia assim, quando você estiver numa situação dessa, faz o esforço para, de repente, ir ajudar alguém. Ir ajudar alguém. Ah, fulana está doente, vou lá fazer uma visita para ela. Vou lá ficar com ela, conversando. Ah, fulana está com um problemão. Ih, mas fulana é tão chata. Ninguém gosta de conversar com ela, porque ela é chata demais. Eu vou lá conversar com ela. Entendeu? Eu vou lá conversar. Vou lá. Mesmo ela sendo, fulana é muito reclamona. Vive dizendo que está doente, que está com isso, que está com aquilo. Aí ninguém gosta de conversar com ela. Vou eu lá conversar com ela. Vou exercer a paciência. Vou fazer a caridade da audição. Vou ouvir, sem falar. Não interessa o que ela vai falar. Eu vou lá e prestar o meu ouvido a ela. Quando você faz isso, o seu problema fica lá. Aí, você, naquele momento, você se desligou do teu problema, mas ele está lá. Aí ajuda, vem do plano espiritual, e vai tocar no teu problema. Porque está vendo que você, mesmo com dificuldade, resolveu ajudar alguém. Quando você volta e pega a tua mala de problema, aí você diz assim, engraçado, eu estou começando aqui a pensar, eu estou vendo uma saída. Por quê? Porque quando você se afastou do seu problema, veio alguém mais competente que você para te dar uma mãozinha. Não resolver o problema para você, porque o problema é teu, você que arrumou, você que resolveu. Mas vem da clareada do negócio. Aí você começa a ver uma saída. Ou então, faça uma prece, Senhor, me ajuda, porque a coisa está feia. Aí vem a inspiração. Vai lá ajudar alguém. Aí você vai, né? Agora, tem pessoas que não fazem isso. E elas se fecham cada vez mais. Aí, chega um momento tal de desespero que elas se matam. Aí complica muito mais a situação. Entendeu? Então, ele diz que esses espíritos que se comprometem dessa maneira, que se desequilibram dessa maneira, muitas vezes, quando chega o plano espiritual, estão com o seu perispírito totalmente lesados. Tá?
e acabam passando por uma transformação no seu perispírito, chegando a essa forma ovoide, tá? Então, aí ele vai dizer aqui, né? Todos os órgãos virtuais de exteriorização da alma, nos círculos terrestres espirituais, assim como o ovo aparentemente simples, guarda hoje a ave poderosa de amanhã, ou como a semente minúscula que conserva nos tecidos embrionários a árvore vigorosa em que se transformará do porvir. Então, muitas vezes, a pessoa, né, ela se deixa envolver tal pelo desespero que ela não consegue ver a saída, e às vezes a saída está logo ali, né? Às vezes a saída está logo ali, mas ela não consegue ver a solução para o seu problema, e ela acaba tirando a própria vida, quando não faz coisa pior, né? Quando muitas vezes a pessoa mata a família toda porque ela não quer, eu não vou deixar ninguém vivo aqui, não é assim que muitas vezes? Não vou deixar meus filhos sofrendo. E aí ela comete essa desgraça, se matando, né? E muitas vezes destruindo a própria vida, porque a gente sabe, né, que ao fazer isso, quando você comete um crime desse nível, o teu problema vai continuar ali, porque não vai se resolver. Não é porque você se suicidou que o problema acabou. Não é o problema, vai continuar. Quando você chegar no plano espiritual, você vai ver que aquele problema que você tinha continua, e agora você agravou mais ainda o teu problema, que é o suicídio, que é um dos maiores, podemos dizer assim, eu não gosto de usar a palavra crime, porque a palavra crime é uma palavra pesada, né? Quer dizer, é o maior crime que a pessoa comete. Mas vamos dizer assim, é o maior engano que a criatura comete, que é o suicídio. Porque ela acha que, ao se suicidar, ela se livrou do problema. Ela não se livrou. Ela não se livrou. Então, a gente acha isso. E, muitas vezes, a pessoa é levada a um processo desse, por um processo obsessivo, né? Perturbação dos outros. E, no caso do desencarnado que se encontra nessa situação, não é castigo divino, é a consequência natural dos atos que a pessoa praticou aqui na Terra, quando estava encarnada. Ela foi se comprometendo, foi se equivocando, né? E quando a gente fala nesse estado aqui de ovoide, não é aquela coisinha pequena, não, tá? A gente está falando, vamos exemplozinho assim. São graves situações envolvendo a corrupção. A corrupção provoca isso? Provoca. Porque quando você participa de um processo de corrupção, quantas pessoas você pode matar? Quando você rouba o dinheiro dos hospitais, o dinheiro para a compra de remédios, o dinheiro para as pessoas fazerem o exame, aqueles exames para saber se está com câncer ou não. Aí a pessoa vai lá pedir para fazer o exame, marca o exame para daqui a um ano. Não tem assim? Aí quando a pessoa vai fazer o exame, um câncer que poderia ter sido tratado, não pode mais. Aí a pessoa morreu. Mas morreu por quê? Porque o dinheiro da saúde é roubado. Quando você rouba o dinheiro da merenda escolar, quando você rouba o dinheiro da educação, você está prejudicando só uma pessoa? Você está prejudicando milhares de pessoas. Milhares. Quantas pessoas vão morrer, vão ficar na miséria, vão ficar doentes, vão viver na ignorância, porque você se apoderou do dinheiro delas. Para quê? Para comprar um iate novo, uma casa de 30 quartos, joias, roupas,
carrões, porque eu tenho que ter o 28º, a 28ª Ferrari na minha super garagem. Não tem gente assim? Que tem uma feira de carros, iates, mansões, para poder gozar a vida. Aí você tira de alguém. Quantas pessoas estão morrendo de fome, de inanição, porque você botou o dinheiro no teu bolso? Isso tem consequência. Isso tem consequência. Entendeu? Então, quando você desencarna, olha a carga nas suas costas. A tua consciência vai dizer para onde você deve ir. E ela vai proceder a tudo isso, que a gente sabe que não é Deus que diz assim, você vai para a direita, não é nossa consciência, é o tribunal da nossa consciência, que vai dizer, você é um infeliz. Não é infeliz no sentido de você é o sofredor, não, é infeliz realmente. E aí, como nós já estudamos, a nossa consciência vai dizer para onde nós temos que ir. Lembra do Hades? Que vamos estudar? É isso aí. Enquanto o sujeito não reparar todos os equívocos cometidos, ele vai entrar nesse sofrimento. E muitas vezes esses espíritos, essas pessoas, quando desencarnarem, terão essa segunda morte, que é a destruição do seu corpo espiritual. E poderão ficar numa situação como essa, de auto-hipnose, como nós vimos que são os ovoides, sendo usados, manipulados como escravos para perturbar os outros. Gente, que coisa terrível a pessoa terminar desse jeito. E quanto tempo isso vai durar? Ah, não sei. Não sei. Podem ser séculos, milênios. Vai depender do mal que você espalhou, do prejuízo que você causou, de quanto a tua consciência se sente culpada. Não é? Então, é castigo divino? Não. É a lei. É a lei. Jesus, o que Jesus falou? A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Vai reclamar de quê? É igual quando o sujeito pega o cartão de crédito. Opa! Está em liquidação nas casas pernambucanas. Que beleza, né? Liquidação das casas pernambucanas. Eu vou para lá. Compro tudo, um monte de roupa, pego o cartão de crédito. E esqueço que vai chegar a fatura. E o cartão de crédito é fácil, né? A mulher diz assim, agora ainda tem isso, né? Como se chama mesmo? Vai digitar senha ou por aproximação, para facilitar. Você diz por aproximação, não quer nem ver. Não é assim? Aí bota lá, que beleza. Vai parcelar em quantas vezes? Bota aí 15 vezes, né? Aí tu paga 4 vezes o valor da compra. Quando chega a fatura, tu diz, meu Deus, o que é isso? O que vai ser da minha vida? Fala, Verinha. Queria falar alguma coisa? Ah, tá. Aí você desespera. Eu ganho 2.000 e a fatura é 1.800. Não, ô, Rose, eu agora não quero saber de cartão, tirei a aproximação do meu. Se puder, pago à vista, senão nem compro. Estou fora, quero paz. Mas não é assim? Ô, Rose, depois que a gente para de trabalhar, minha filha, não precisa de metade das coisas que como a gente consome. Exato. Né? Jesus do céu, para que tanto sapato, tanta roupa, tanta coisa? Parou de trabalhar, não usa mais nada. Então é assim. A fatura vai chegar. E quando a fatura chega, você tem que pagar.
Não tem outro jeito. E você só vai ficar em paz o dia que pagar a última fatura. Você diz assim, liberdade. Aí você se recupera, né? Então, meus irmãos, nós vamos dar uma paradinha agora. Quando for 5h30, a gente retorna para o estudo das parábolas de Jesus. Nós estamos estudando a parábola do Lázaro e do rico, né? Então, eu vou pedir agora para a nossa irmã Verinha, já que ela deu a opinião dela aí, do cartão de crédito, já sentiu o climão, para ela fazer a nossa prece de encerramento. Verinha, tá, você está Estou conseguindo? muito comportada, sou uma nova pessoa há muito tempo em relação a cartão e consumo, Rose. Tá legal. Então, vamos agradecer a Deus esse momento, essa oportunidade, essas reflexões que nós estamos fazendo, para que lá na frente a gente encontre caminhos abertos, caminhos livres para evoluir, para conviver e para ser feliz, porque enquanto estamos nessa peleja, nossa consciência não nos deixa em paz, porque as leis divinas estão gravadas em nossa consciência. Então, a gente não consegue se esconder de nós mesmos. Que bom que nós temos essa oportunidade de estudos para sermos menos calcetas. Graças a Deus por essa oportunidade, por esse grupo, por esses estudos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Verinha, que esse Rio Grande do Sul, onde você esteja aí, vou desejar para você que chova para refrescar. Gente, olha, eu lá no Rio, eu não usava ar-condicionado. Sem ar-condicionado aqui não tem como. Gravataí, né? Nossa. É ventilador direto, é ar-condicionado quando não tem mais jeito, quando já queimou um ventilador aqui, tu acredita? Ele pediu arrego. Nossa, Já queimei um. caramba. É mais tarde. Para quem não vai estar conosco, um beijo no coração. Para quem vai estar, 5h30 a gente retorna, tá legal? Beijo.